Boa noite. Vamos começar hoje o nosso 9º módulo, Etapas da Vida. E é interessante quando pensamos nessas etapas da nossa vida. Porque Carl Gustav Jung, quando vai propor a nossa jornada heróica, o nosso processo de individuação, de desenvolvimento como ser humano, uma das coisas que ele traz e chama a nossa atenção é que é necessário, para se viver uma vida plena, que façamos o sacrifício. Na verdade, que possamos estar disponíveis para a morte. E essa morte é uma morte simbólica. A morte que vai ser representada naquela criança que um dia nós fomos, no adolescente que um dia surgiu, no adulto que estamos vivendo, na velhice que iremos viver e na morte de fato. Então, quando falamos nas etapas da vida, estamos falando do desenvolvimento da nossa personalidade, né? Da possibilidade de a cada nova etapa, na verdade, né? Nova vivência, possamos melhorar e aprimorar a nossa psique, possibilitando assim que o processo de individuação possa ser cada vez mais consciente. E é claro que para começar a falar das etapas da vida, nós vamos falar da infância, né? Então, todos nós, em algum momento, vivemos esse período da nossa vida que começa a partir do nascimento e que vai por volta dos 8, 9 anos. E como Joana nos fala, em alguns países, os países mais quentes, essa etapa pode ficar um pouco mais curta e, dependendo do gênero, também ela modifica. Mas a infância, propriamente dita, ela vai até os 9, 11 anos, porque aí fica naquela fase pré-puberty, onde os hormônios, tanto nos meninos quanto nas meninas, começam a atuar. Mas qual é a importância e por que falar da infância? Sempre quando nós começamos um processo terapêutico, seja ele acompanhado por um profissional ou um processo de autoconhecimento que a pessoa se propõe a fazer, ele só pode de fato ter validade se ele começar do começo. Então a infância termina sendo sempre o nosso ponto de partida para o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E às vezes as pessoas dizem assim, mas eu já imagino fazer terapia, porque tem que falar do meu passado, falar da infância, falar do pai, falar da mãe, mas eu estou com um problema agora, desse momento. E mesmo que comecemos a conversar sobre o momento atual, que é o casamento, ou que é um desemprego, ou uma depressão, em algum momento desse processo que a pessoa está vivendo no agora, na vida adulta, as questões da infância precisarão ser revistas, serem faladas. Por quê? Porque é na infância que a nossa psique é extremamente plástica. Ela é moldável, facilmente moldável. E é justamente na infância que todos os processos começam a atuar. Os processos que estaremos vivendo nessa existência. Então, a nossa infância, que é muito maior do que a infância dos animais, dos mamíferos, porque eles têm uma infância bem mais curta, ela proporciona para todos nós essa possibilidade de um amadurecimento para a vida adulta, mas é também, segundo alguns psicólogos, essa longa infância, esse período longo de dependência dos nossos pais, que também nos causa ou nos favorece a instalação das neuroses, né, dos nossos complexos que vão atuar na nossa vida de uma forma negativa ou positiva. Mas Joana de Ângeles, em Amor Imbatível Amor, ela traz. É na infância que se fixam em profundidade os acontecimentos. As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade, abençoando-o com o amor e a segurança ou dilacerando-lhe o sistema emocional, que passará a sofrer os efeitos inconscientes da animosidade de que foi objeto. Então, como a mentora traz, é nessa infância que tudo vai se fixando de forma profunda. Primeiro porque a criança tem um ego extremamente frágil, né? Então vamos imaginar, se pudéssemos dimensionar um ego, a cabeça de um alfinete. Então
logo no início da vida humana, a identificação da criança com si mesmo é muito pequena. Ela tem uma relação visceral ligada totalmente à mãe. Então, essa criança que está imersa no seu próprio inconsciente tem como self a sua mãe. Então, todos esses primeiros momentos da vida e os primeiros anos de vida dessa criança, ela está ali vivendo todos os acontecimentos com uma extrema profundidade. Tudo que ela vivencia, tudo que ela experimenta, vai se compondo ali no seu inconsciente. E é a partir disso que essa criança vai, no decorrer da sua experiência como criança e adolescente também, amadurecendo e construindo os complexos. Então, todas as vezes que eu vivencio emoções repetidas no decorrer da minha vida como criança, eu vou ali fortalecendo e construindo os meus complexos. E aí a mentora continua. As impressões de aceitação como de rejeição se lhe esculpirão em profundidade. Daí vem essa certeza que nós temos de que quando essa criança é aceita já no ventre materno ou rejeitada, essa criança vai ter a sua impressão de aceitação no mundo ou não. Então, muitas vezes, nós temos uma sensação de que não somos bem-vindos, que estamos à margem naquele ambiente, porque já desde o ventre materno, essa criança, esse ser, já pode ter sido rejeitado. Então, quando nós estamos pensando no ser criança, né, nessa vida infantil que todos nós tivemos, é importante que possamos rememorar, se não de fato, mas pelo menos fazer um mergulho mais profundo, para que possamos entender, a partir da criança que fomos e da infância que tivemos, porque somos hoje o adulto e porque atuamos e agimos e reagimos no mundo dessa ou daquela forma. Então, tudo que eu recebo na minha infância vai ditar o adulto que eu serei no mundo. Estamos falando numa instância psíquica, no processo dessa vivência, sem contar com isso também todas as manifestações das minhas vidas passadas, que se encontram no meu inconsciente profundo, no meu inconsciente coletivo. Que dependendo do que eu receba nesta vida, como educação, acolhimento ou rejeição, eu posso ativar essas questões que eu já vivi em uma outra experiência. E aí nós vamos ver toda a manifestação disso nessa vida atual. Bem, e aí Joana continua. A criança mal amada, que padece violências físicas e psicológicas, vê o mundo e as pessoas através de uma ótica distorcida. As suas imagens estão focadas de maneira incorreta e, como consequência, causam-lhe pavor. O que a mentora nos traz aqui é, de uma outra forma, o conceito de complexos. Então, essa criança que, na sua infância, ela é vítima da violência, seja ela física ou seja ela psicológica, ela vai criar e construir ali um complexo. E a partir desse complexo, a minha vida vai ser vista de forma distorcida. Então, vamos supor que uma criança, que ela foi rejeitada, e eu não estou falando de uma rejeição onde ela tenha sido literalmente abandonada, mas uma rejeição nos seus primeiros anos de vida. Uma rejeição porque os pais trabalhavam muito, estavam passando por uma crise no casamento ou porque uma crise financeira, qualquer coisa que venha a abalar a emoção desses pais, que venha a abalar o afeto, a afetividade desse pai ou dessa mãe ou de ambos. E que essa criança, nas suas necessidades iniciais de pertencimento, de segurança, ela tenha sido não atendida ou mal atendida. Essa criança cria e vai desenvolvendo em si o complexo de abandono, porque ela vai vivendo no decorrer da sua idade infantil, da sua imaturidade emocional e psicológica, aquela repetição do abandono. Quando se torna adulta, essa pessoa vai ter a sensação ou a impressão de que todas as pessoas irão abandoná-la. Então, ela vai poder desenvolver um comportamento onde ela seja fria e não se apegue a ninguém, porque ela internamente acredita que vai ser abandonada, ou então vai ser aquela pessoa que se dedica, que se devota ao outro,
em busca do afeto. Então, a distorção por conta do complexo gerado na infância faz com que essa pessoa, se não se trabalha, ela leve toda a sua vida, e a vida adulta é a nossa maior fase, né, na existência carnal, ela passe toda a sua vida adulta e a velhice vivendo, alimentando e retroalimentando esse complexo. Porque a sua visão está distorcida, a sua visão da vida está contaminada. E isso nos traz também a percepção da responsabilidade da educação que damos aos filhos e da educação que nós recebemos. Então, é essa educação inicial, é essa relação afetiva com os filhos, com a criança, que vai ditar muito do processo da vida do adulto, por conta da construção da autoestima, da sensação de segurança, de poder contar com aquelas pessoas que eu estava precisando quando criança. Há pouco tempo eu conversava com uma mãe e ela me contava da sua filha de 2 anos, que não conseguia dormir sem a babá. E que ela estava pensando muito em demitir a babá, porque ela acreditou que a babá tinha, de alguma forma, convencido a criança de não gostar dela, da mãe. Então eu pedi que ela me contasse como é que foi toda essa relação com a filha e essa babá, quando começou esse relacionamento. Então ela me dizia que quando ela engravidou, ela estava num processo acadêmico de conclusão de um mestrado. E que ela tinha 2 opções, interromper os seus estudos ou continuar mesmo com a gravidez e com o nascimento do bebê. E essa foi a opção dela. Então, quando a criança nasceu, com 1 mês de nascida, a babá veio ficar com a criança. Então, ela continuou os estudos, ficava todo dia fora de casa, e essa babá muito devotada, uma pessoa muito carinhosa, cuidou da filha, da criança com desvelo de mãe. Então, quando ela foi narrando essa vivência dessa babá com a criança, e agora a criança está com 2 anos e meio, quase 3, o que pode se perceber é que o vínculo inicial da vida dessa criança foi feito com a babá e não com a mãe. Todas as necessidades dessa criança eram atendidas pela babá e não pela mãe. Então, aquele bebezinho, quando chorava, quando precisava comer, quando precisava trocar a fralda, o rosto que ela via era o rosto da mãe, ou da babá, e não da mãe. Então, a sensação de segurança dessa criança foi construída no relacionamento com a babá, e não com a mãe. Isso não quer dizer que a criança não ame a mãe, mas ela criou um vínculo inicial e a sua construção de segurança, de se sentir pertencendo a algum lugar ou que alguém pode vir me acolher, foi construído com a babá. Então, o que é interessante a gente perceber é que todas essas relações desse início de vida vão ditar, como a mentora vai trazer aqui, como eu vou conduzir a minha vida. E aí ela vai afirmar: as suas imagens estão focadas de maneira incorreta e, como consequência, causam-lhe pavor. Por isso que muitas vezes nós vamos construindo toda a nossa vida com base em algo que não é real. Mas para nós que estamos com a nossa criança interna machucada, porque a criança que nós fomos continua existindo. Ela continua na nossa psique ali ainda, muitas vezes ferida, sangrando, abandonada, precisando ser acolhida, precisando ser amada. Então, todo esse processo psicológico vai passar por uma necessidade de que você abandone esse papel da vítima e acolha essa criança ferida. Mas o grande problema, muitas vezes, nosso como adultos, é que além de termos sofrido, em alguns casos, o abandono real, quando chegamos na fase adulta, abandonamos também a nossa criança. E deixamos que ela continue passando pelas mesmas situações que passávamos quando éramos crianças. Então, Jung vai chamar a nossa atenção. Tudo aquilo que quisermos mudar nas crianças, devemos primeiro examinar se não é algo que é melhor mudar em nós mesmos. E quando Jung vai chamar a atenção, ele fala muito pouco da infância, mas ele se adentra no assunto da educação, da importância do educar. E é interessante quando nós pensamos nisso, porque hoje nós vemos que as crianças são muito mais
avançadas, espertas e inteligentes. E é fácil, muitas vezes, olharmos para as crianças e dizermos: ah, mas essa criança está muito atrevida, ou muito mal educada, ou muito esperta. E, na maioria das vezes, o que nós percebemos é que a criança não tem problemas, né? Não tem problema para a criança não paga a conta, a criança não tem que estar cumprindo horário no trabalho, a criança não tem essas preocupações que é do mundo adulto. Então, de fato, quais são os problemas que nós encontramos nas crianças? E aí eu lembro de um garoto de 6 anos, que ele entrou uma vez no consultório e ele estava muito chateado, muito mesmo. E ele sentou, cruzou as pernas, cruzou os braços e me olhou com um rostinho muito bravo. E aí eu perguntei a ele: mas você está tão bravo, você tem algum problema? Ele olhou para mim bem sério e fez: 2. Eu tenho 2 problemas. Eu disse: mas você só tem 6 anos, é muito problema para uma pessoa de 6 anos, você não acha não? E ele não gostou da gracinha. Eu disse: então você me conte, quais são os seus 2 problemas? E ele apontou com o dedinho para fora do consultório, para a sala de recepção. Eu disse: quais são os seus problemas? Ele: meu pai e minha mãe. Esses eram os 2 problemas do garotinho de 6 anos. Então eu pedi ao menininho para sair, porque ele era lúcido, e pedi aos problemas para entrarem, porque a gente precisava conversar. Então é exatamente isso que Jung vai chamar a atenção. Tudo aquilo que eu quero mudar na criança, e aqui vamos falar dos pais e filhos, impossível falar da criança sem falar dos pais, eu preciso antes observar se não é exatamente aquilo que eu preciso mudar em mim. Porque a criança, ela também é educada por aquela parte minha que eu desconheço. Então, todos nós que fomos educados também por pais, mães ou por responsáveis, nos educou tanto com aquilo que ele fala, com o que faz, mas também com aquela outra parte dele que ele desconhece. Como já diz Jung, a sombra também educa. E isso é muito interessante, porque essa criança vive também o psiquismo dos pais. Muitas vezes, e Jung relata isso em alguns casos, pacientes dele que não sonhavam, relatavam os sonhos dos filhos. E ele podia, através do sonho dos filhos, analisar a personalidade daquele pai ou daquela mãe. Então é importante que eu perceba, e no caso desse garotinho que eu narrei, a grande queixa dos pais, e principalmente do pai, era que esse menino estava muito rebelde na escola. Ele estava intransigente, rebelde, e ele era um menino muito calmo. E uma das conversas que eu tive com o garoto me perguntou se era possível que ele sempre estivesse errado e que o pai dele sempre estivesse certo. E eu olhei para aquele garoto e me vi na responsabilidade e na obrigação de dizer a ele: não, seu pai também erra. E esse foi o motivo que o garotinho e a família nunca mais foi vista lá no consultório, porque o pai não aceitava a ideia de mostrar ao filho que ele também cometia erros. E queria que um menino de 6 anos de idade compreendesse e aceitasse ser o lixo da família. Então é isso que a gente vai percebendo muitas vezes no processo e na construção da ovelha negra, do filho rebelde, daquele filho que é sempre o questionador, porque muitas vezes uma família, na sua dinâmica, ela precisa encontrar aquele que vai ser o depósito de toda a minha sombra que eu não consigo manifestar ou que eu não consigo entrar em contato. E aí, continuando com Jung. Quanto menos os pais aceitem seus próprios problemas, tanto mais os filhos sofrerão pela vida não vivida de seus pais. E tanto mais serão forçados a realizar tudo quanto os pais reprimiram no inconsciente. E é quase assustador isso, Porque todo o processo de inconsciência da pessoa que sou grita muitas vezes mais alto do que a pessoa que eu penso que sou. Então, aquilo que a gente pensa que esconde tanto, às vezes aparece muito mais. Por isso que Jung afirma, a sombra também educa. Por isso que muitas vezes pais tão moralistas têm filhos com comportamentos amorais.
Por isso que muitas vezes os nossos filhos fazem e têm atitudes que nós dizíamos antes de tê-los que reprimiríamos, e que quando o filho faz a gente dá uma risadinha, porque esse filho termina compensando aquilo que eu nunca fiz. E aí é interessante porque Jung, na continuação desse pensamento, ele chama a atenção em um seminário que ele está fazendo, e ele vai chamar a atenção para algo muito sério e muito grave. Porque ele começa dizendo assim: os pais têm um hábito de dizerem que estão sacrificando suas vidas pelos seus filhos e que fazem tudo pela felicidade dos seus filhos. E esse é um dos grandes erros que os pais cometem. Porque um pai que sacrifica a sua vida em prol da felicidade do seu filho e passa toda a sua vida sacrificando-se para que o seu filho seja feliz, o que ele está ensinando ao seu filho é que a felicidade é algo impossível. Porque se eu não consigo ser feliz por mim mesma, eu estou dizendo ao meu filho que ele também não vai conseguir. Porque como eu posso ensinar a ele algo que eu não sei fazer por mim? Né? Então isso é algo muito profundo, porque o que ele está falando e o que ele traz em termos psicológicos é que o meu processo de individuação precisa continuar acontecendo independente daquela função que no momento eu estou exercendo como pai ou como mãe. E que meu filho é uma individualidade à parte de mim. E que eu preciso também ensiná-lo a ser uma personalidade, a ser uma individualidade, respeitando e preparando-o para isso. Porque quando a gente não consegue fazer isso, o que nós vamos criando é uma sociedade altamente massificada. Então é importante que todos nós pensemos, não só como educadores, mas como aqueles que fomos educados. E nos perguntemos quais são os pontos da minha existência que precisam agora passarem pelo sacrifício. Aquilo que é da minha infância, da minha criança, que já não me ajuda mais no meu processo de individuação. Uma das questões que nós colocamos muito no trabalho de desenvolvimento da personalidade é a revisão de crenças, de conceitos e de valores. Então eu preciso me perguntar de fato se tudo aquilo que eu ouvi e acreditei durante toda a minha vida, se isso ainda é válido para mim hoje, com os valores, com a percepção, com o conhecimento que já tenho. Porque muitas vezes nós construímos uma vida adulta, toda ela baseada, como Joana já falou na frase anterior, toda ela baseada nas questões da minha infância. Então, se eu não refaço esses conceitos, se eu não revejo esses valores, eu vou ter uma tendência a repetir a história dos meus pais. Por quê? Porque é muito mais seguro para o ego isso. O ego sempre vai rejeitar aquilo que é desconhecido. O novo assusta. Então, aquilo que é completamente diferente do que eu conheço, eu vou rejeitar. Então, é muito normal para o ego que eu tenha um casamento que se repita no modelo do casamento dos meus pais. Por quê? Porque eu sei lidar com aquilo. Mas se vier algo completamente diferente, eu me perco de mim mesma ou da pessoa que eu achava que eu era. Então, é necessário que a gente sempre esteja fazendo uma revisão daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, e principalmente que eu observe se eu construo a minha vida pautada naquilo que eu digo acreditar. Porque senão eu estou vivendo o tempo inteiro em uma farsa. E aí eu não obedeço a minha própria lei interna. Então é uma dor intensa e intolerável que se aflige a uma criatura humana, pedindo-se-lhe que se adapte ao sonho de alguém, que empregue todo o esforço para conseguir dizer: sou como tu me queres. E essa frase é de Alto Carotenuto, e ele vai fazer uma análise, justamente ele chama isso da traição. E é como se nós estivéssemos aqui pensando na condição dessa repetição da vida dos nossos pais. Então, Aldo, no seu pensamento com relação aos danos da infância e também aos ganhos dessa fase da nossa vida, ele chama muito a atenção para uma questão. Quando nós não existíamos ainda no plano físico, nós já éramos idealizados. Éramos idealizados pelos nossos pais. Então, seríamos meninos ou meninas
já seríamos médicos, advogados ou qualquer outra coisa, seguiríamos os negócios da família, mas nós, no plano físico, ainda não estávamos aqui presentes. No momento que a nossa mãe sabe que está grávida, concebe a ideia do filho ser real, agora todo o nosso processo começa a se concretizar no plano psíquico da mãe. Então, Aldo, ele vai trazer um pensamento que, desde o nascimento, a nossa individualidade não é respeitada. A pessoa que de fato eu sou, o espírito que sou, que é desconhecido por conta da lei do esquecimento, é desconhecido de mim e do outro, não é respeitado. Então, como se arquetipicamente todos nós somos fadados a viver uma vida, claro, por conta mesmo da lei desse esquecimento, mas que teríamos por obrigação, durante toda a nossa existência, de descobrirmos de fato quem somos. Porque tudo que conseguimos perceber é o projeto idealizado por alguém. Então, seremos aquela menina ou aquele menino que vai, na maioria das vezes, compensar e completar algo que o meu pai ou a minha mãe não realizou. Então, aquele pai e aquela mãe que não pôde jogar futebol, que não pôde dançar balé, agora quer que a filha seja bailarina, mesmo com a menina querendo jogar capoeira. Né? Mas eu quero que você faça balé. E aí nós vamos vendo as festinhas de aniversário de criança, muitas vezes, é a festa para os pais. E aí a gente precisa entrar mesmo nessa questão de se questionar o que é que nós fazemos quando escolhemos ter filhos. E muitas vezes a escolha de ter filho não é pela oportunidade de trazer mais um espírito à terra, desse processo mesmo de crescimento, de conceber uma vida e se ver co-criadora com Deus. Mas muitas vezes para provar às pessoas que eu posso reproduzir um ser humano, né? Que eu sou varão ou que eu sou fértil. Muitas vezes porque não tenho coragem de terminar um casamento e acredito que a criança vai ser aquele elo que vai manter a relação. Ou em outras situações, seja qual for, mas para cobrir uma necessidade do pai ou da mãe. E aí nós vamos sofrendo, já desde o começo, uma agressão nessa personalidade. E essa criança, muitas vezes, que somos nós hoje, adultos, vamos, como ele diz, sou como tu me queres. E perdemos a nossa identidade. Daí, de fato, a necessidade importantíssima de um questionamento do que eu gosto, do que eu sou, do que eu quero para mim, independente daquilo que foi dito que seria o melhor para mim. Porque somos individualidades, somos seres únicos e precisamos viver a nossa individualidade. Esse é o nosso papel na Terra. Porque senão seríamos todos feitos de uma única forma e teríamos então a vida massificada e seríamos todos felizes. Então essa é a nossa obrigação, vamos dizer assim, como seres, é desse encontro. A partir da criança que eu fui, eu preciso me encontrar hoje no adulto que sou, mas reencontrar com essa criança que ficou abandonada. Então, não adianta a gente acreditar que aquilo que está acontecendo dentro de mim, o meu filho não vai saber. Ele pode não saber verbalmente, mas psiquicamente, tudo é percebido por uma criança. Tudo. Os segredos, as raivas, as angústias, tudo fica ali naquela memória, porque a família forma um psiquismo. E muitas vezes, quando nós sentimos isso, ou conversamos com as pessoas, sentimos que as pessoas têm a sensação de que tem algo na sua história que não está completa, que tem algo na sua vida que é estranho e não se sente pertencer àquele ambiente por conta dessa sombra, por conta dessas necessidades que não são verdadeiras, por conta daquilo que foi visto como importante e que aquela criança vai absorvendo e se modificando e muitas vezes perdendo a grande oportunidade de mostrar para o mundo e para si mesma a sua grandeza. Então, Joana traz que o estado de infância e de juventude são relevantes para o espírito em crescimento, razão pela qual, dentre os animais, o ser humano é o que o tem mais demorado, quando se lhes fixam os caracteres, os hábitos e se delineiam as possibilidades de enriquecimento para o futuro.
E aí é interessante, né, como eu falava logo no começo, para alguns autores, o próprio Aldo Caraltenuto vai dizer que é por conta dessa demora mesmo, dessa fase infantil, dessa dependência imensa, que as neuroses se instalam. Mas é também por conta desse longo período na infância, dessa necessidade de atenção, de carinho e de afeto, que todas as nossas possibilidades também podem favorecer para esse enriquecimento futuro, como a mentora nos chama a atenção. Então, que possamos nós, hoje, adultos, sermos os nossos pais e voltarmos e acolhermos a nossa criança. Porque o ponto principal, quando nós estamos em um processo de autodescobrimento, é perdoar os erros dos nossos pais, porque, e aí eu volto para Jung, o problema não foi causado por eles, mas sim pelos nossos avós, bisavós, tataravós e aí por diante. E como nós somos espíritas, sabemos que somos herdeiros de nós mesmos. Então, talvez estejamos hoje sofrendo as dores emocionais, psíquicas, que nós causamos lá atrás, quando nós erramos na educação dos nossos filhos lá de trás e agora somos netos ou bisnetos de nós mesmos e estamos sofrendo a consequência daquilo que não fizemos. Mas como somos espíritas, então vamos sair da infância e entrar na adolescência, tudo na mesma noite, né? Que é bem rápido. E aí chega a adolescência, né? Não tem uma música que diz isso? A adolescência, para alguns, não é vista como uma fase da vida, mas como uma crise. Quem foi adolescente, né? Todos nós fomos e sabemos que é isso mesmo, é uma crise. É uma confusão, porque a gente dorme criança, acorda uma coisa que não é adulto ainda, e que o corpo parece que está estranho, e a mão, os braços estão longos, as pernas não... E é muita confusão. A cabeça pensa de um jeito, o corpo já está reagindo de uma outra forma. Então, isso é a adolescência. Mas a adolescência é um grande marco psíquico para nós. Porque, enquanto crianças, nós não manifestamos algumas emoções ou algumas reações do efeito da educação que recebemos. Mas na adolescência, por conta dos hormônios, isso aparece. E é lá que os complexos começam a mostrar o resultado do recebido ou do não recebido. Por isso que muitas vezes os pais dizem assim, mas meu filho era tão doce quando era criança, e aí se torna um adolescente rebelde. Ou então era aquele menino danado e chega um adolescente tímido, envergonhado. Então, essa adolescência é o nosso grande laboratório, porque já estamos independentes, ou deveríamos estar independentes dos pais, de forma, né, das necessidades básicas e também emocional, mas é também nesta fase que os cortes precisam acontecer. É aqui que emocionalmente e psicologicamente o ser começa a se preparar para a vida adulta, né? Começa a se preparar para ser um futuro pai, uma futura mãe, um futuro profissional. E aí o seu cérebro, porque já está mais maduro, as questões começam a surgir, as questões dessa existência e também da outra. Então, Joana nos traz o desabrochar da adolescência, a semelhança do que ocorre com o botão de rosa que se abre ante a carícia do sol, desvela-lhe a intimidade que se encontra adormecida e desperta suavemente, aspirando a vida, exteriorizando o aroma e oferecendo pólen para a fertilização e ressurgimento em novas e maravilhosas expressões. Eu lembro que certa feita eu fazia um trabalho com jovens e eu levei exatamente essa frase. E aí uma adolescente é especial, quando eu acabei de ler a frase, a adolescente levantou o dedo. Eu disse, pois não, ela, mas não é nada disso. A minha adolescência não foi como desabrochar de um botão de rosa, pelo contrário, um monte de espinho, um monte de percevejo em cima de mim, porque era assim que ela percebia a chegada da sua adolescência. E aí aquele ditado antigo que a gente conhece, né? Não é pato nem é ganso. E isso dificulta muito o processo de compreensão desse amadurecimento, porque às vezes é confuso na própria educação, porque assim, se o adolescente tem determinada atitude, todo mundo olha para ele e diz, mas você não já está grande demais para isso, não? Aí quando o adolescente, já que eu sou grande, então eu vou fazer outras coisas, nada disso, você não tem idade para isso. Então é muito difícil compreender o que é que pode e o que é que não pode ser feito, né? Então é esse processo, e Joana vai chamar a atenção,
é esse desabrochar da possibilidade de uma vida plena. E aí vem toda a importância do acolhimento dos pais. Porque é uma fase onde o papel de pai e mãe precisa também ser modificado. Esse adolescente que agora não é mais aquela criança dependente, precisa receber dos pais um tratamento para que ele possa ir para o mundo sem medos. E é aí que muitas vezes há a falha desse processo, né? Esse adolescente que precisa compreender agora que ele também é responsável por tudo o que ele faz. E é aí que quando esse pai e essa mãe, que nós vimos na infância, vai ter um filho, muitas vezes para compensar as suas ausências, vai ter o filho, mas não se conhece, não percebe quem ele é de fato. No momento em que um filho precisa ir para o mundo, aquele vazio que existia antes vai aparecer. E aí agora começa toda a crise entre os dois. Porque se os filhos saem de casa, eu tenho que ser de novo aquela pessoa que eu era antes. E como eu não tratei disso durante todo esse tempo, porque eu estava ocupada com o papel de pai e o papel de mãe, eu não vou permitir que ele saia, né? E aí a gente vai vendo todas as sequelas, né, nas adolescências. Eu costumo dizer que hoje em dia nós temos uma geração canguru, né? Aquela geração que não sai de dentro de casa. E é impressionante como a adolescência está se prolongando agora, né? Os adolescentes chegam até os 50 anos. Então, nós vemos adolescentes de 50 anos morando na casa dos pais, dependentes financeiramente, emocionalmente e psicologicamente dos pais, né? Bem, então, e Joana vai continuar. Inadaptado ao novo meio social no qual se movimentará, sofre o conflito de não ser mais criança, encontrando-se, no entanto, sem estrutura organizada para os jogos da idade adulta. É, portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da existência terrena, que se encarrega de preparar o ser para as atividades existenciais mais profundas. Como eu falei antes, por isso não é considerada uma fase, mas em alguns casos como uma crise, porque está entre a infância, que é um período extremamente importante, e essa fase adulta, que vai ser a maior parte da nossa vida, vivendo nessa fase adulta. Bem, os pais e os educadores são convidados, nessa fase da vida juvenil, a caminharem ao lado do educando, dialogando e compreendendo-lhe as aspirações, porém, exercendo uma postura moral que infunda respeito e intimidade. Não é aquela questão de agora eu não vou ser mais a mãe, vou ser amiga ou amigo, e aí nós vamos simplesmente perder a relação que deve existir entre pai, entre mãe e filhos, né? Uma relação de amizade precisa existir em todos os relacionamentos, todos, de diálogo sincero, de compreensão, de acolhimento. Mas nunca, principalmente na relação de pais e filhos, pode existir uma sobreposição ou uma troca hierárquica disso. Porque é o que nós vemos hoje, e que isso é muito difundido, aqueles pequenos tiranos. Aquelas crianças que mandam na casa e que vão se tornar adultos autoritários e desrespeitosos com os pais. Então, o que Joana de Ângeles vai chamar a atenção é necessário sim, nesta fase, ter um acompanhamento, caminhar junto, acompanhar esse adolescente, porque ele precisa. Ele não sabe as questões do mundo adulto, ele pensa que sabe, né? Todo mundo já foi adolescente e sabe que a gente acredita que vai mudar o mundo, né? Mas não muda nada. E o grande risco, porque se eu não tive uma estrutura boa na infância, o que vai acontecer é que na fase adulta eu vou repetir tudo o que os meus pais fizeram. Até porque aquilo que eu enxergo neles e que eu mais reclamo, eu vou ter uma tendência natural a repetir, por conta da sombra. Então é preciso nesse período da adolescência que essa postura moral dos pais esteja atuando mais do que nunca. E é interessante a gente perceber, porque nessa fase da adolescência nós temos hoje a grande questão das drogas. E os pais se perguntam e se sentem sempre muito culpados com isso. E às vezes quando você vai ver o histórico desse relacionamento, você vai ver pai e mãe que não assumem nada, fogem da vida, né? Então, foge porque vai dormir, foge porque vai tomar, chega em casa, está estressado, toma um uísque,
está zangada, vai para a casa de uma amiga e chega na fase de adolescência, o filho aprendeu a que, bem, os problemas a gente não lida, a gente foge. E aí na adolescência o que vai encontrar é uma fuga rápida, prazerosa, né, como eles dizem, e vai para o mundo das drogas. Então a droga muitas vezes é ensinada em casa. Eu não preciso usar uma droga ilícita para dizer ao meu filho que ele pode usar droga quando ele estiver adulto. Quando eu burlo a lei, quando eu furo uma fila com o meu filho, eu estou ensinando a ele na adolescência também a não respeitar nenhuma regra e nenhuma lei. E a primeira que ele vai desrespeitar com certeza vai ser a minha. Então, o curso natural da vida requer que o jovem deva sacrificar sua infância e sua dependência infantil dos pais físicos. O adolescente está destinado ao mundo e não a continuar a ser sempre filho dos seus pais. E isso é o que Jung nos traz. Então, nesta fase onde nós reclamamos tanto da rebeldia do jovem, muitas vezes essa rebeldia, claro, em proporções saudáveis, ela é necessária e fundamental para o amadurecimento psicológico. A rebeldia vem nesse sentido de questionar. Esse jovem precisa aprender a questionar. E se ele tem um espaço dentro da sua casa, do seu lar, pai e mãe equilibrados, que permitem a ele uma conversa, um diálogo franco e aberto, esse jovem vai passar pela sua experiência mais importante e perceber que ele não é apenas e simplesmente filho dos seus pais, mas sim um ser humano integral e uma individualidade e que deve se preparar para a vida, porque ele vai ter uma consciência de que ele pode e deve modificar não só o seu mundo interno, mas que ele tem também condições de modificar o seu mundo externo. Então, até o nosso próximo encontro. Muita paz.